Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu tô com um convidado mais do que especial, Cláudio Lara. Obrigado, Cláudio. Tudo bom, Renato? Tudo bem? Lógico. O Cláudio é uma das maiores autoridades de PNL no Brasil e no mundo. E Cláudio, então falando tanto do seu ponto de vista como atleta, né? Tanto de paraquedismo ou do Aikido, e falando do ponto de vista do atleta que você trabalhou, como que a PNL pôde ajudar esses atletas? Existe muito do atleta, por exemplo, que ele já está no nível de alta performance e ele quer aprimorar ainda mais. Então é muito comum você trabalhar, por exemplo, com atletas olímpicos, quando você trabalha com pessoas que já são numa categoria profissional e ele quer realmente ser melhor. Ele já é muito bom, ele já está na classificação, ele já está no topo do jogo, só que ele quer se superar ainda mais. Normalmente, para ela se superar, não tem nada a ver com técnica, porque os outros competidores que estão no mesmo nível têm a mesma técnica que ele. Não tem nada a ver também com física, não tem nada a ver com físico, porque o atleta ele já tem muitas vezes o preparo físico similar ao dos outros. Então, o problema não está nem no físico, nem na técnica, está na cabeça. Por isso que você vê, por exemplo, um atleta, por exemplo, de tênis, que joga muito bem, tem anos de prática, um jogo joga bem e no outro joga mal. Não tem nada a ver com técnica, não tem nada a ver com físico, tem a ver com diálogo interno, tem a ver com o raciocínio dessa pessoa durante o jogo. Por isso que a gente diz que a pessoa, quando está competindo, ela está competindo consigo mesma. Ela está competindo consigo mesma porque existe alguém dentro dela, que é ela mesma, que muitas vezes atrapalha. Muitas vezes existe aquele pensamento dela que diz: não vou conseguir, ou hoje é problema, hoje eu estou cansado, ou o foco de atenção não está o mesmo, porque alguma coisa fora da vida profissional está acontecendo. Então, eu tive uma briga familiar, ou eu estou com um problema financeiro, e isso vai influenciar o jogo. Sim. Isso acaba influenciando. Então, uma vez que o atleta sabe controlar e sabe equilibrar tudo isso, ele tem um melhor desempenho. Legal. Então, por exemplo, quem é que uma pessoa que trabalha muito a cabeça e é ótima? A Serena Williams. A Serena Williams, ela faz PNL, ela trabalha com programação de uso. Ela foi coach do Tony Robbins. Então, o Tony Robbins foi coach dela durante um tempão. Não é à toa que ela é uma das melhores do planeta hoje em dia no tênis. Está no topo da performance. Então, quando você pega um atleta que ele já está na alta performance, o único jeito que a gente acaba trabalhando ela é o mental. Por quê? O resto ela já deu um coach físico, já tem o técnico, então só falta o processo mental. E muitas vezes é o menos trabalhado. Muitas vezes o atleta ele fica 8 horas por dia treinando físico, ele fica horas e horas e horas praticando mentalmente a técnica que ele vai utilizar, e o que ele menos pratica é a parte da capacidade mental, é do foco, da atenção, é do como pensar enquanto faz o processo acontecer. E é por isso que esse é o maior diferencial no jogo de quem ganha e quem não ganha, acaba sendo mental. Legal. Você vê, por exemplo, Fórmula 1. Fórmula 1 é alta velocidade, a pessoa tem que ter uma habilidade mental de raciocínio em milésimos de segundo, porque é um milésimo de segundo que vai fazer ele tomar uma decisão de fazer uma curva de um jeito ou de outro. Perfeito. Então, se ele não está mentalmente capacitado, acabou. Ele sai do jogo, sai da pista. Ou ao contrário, ele vai fazer uma curva muito pior do que poderia, porque ele não está se sentindo tão seguro, e aí ele vai se distanciar do cara que está na frente. Então, ele tem que ter uma capacidade de percepção fantástica, porque se ele for muito mais do que ele pode, ele sai. Se ele for muito menos, ele se distancia. Então, ele tem que chegar quase no limite. Legal. E para isso, tem que ter um quê? Um controle das emoções muito forte. Do contrário, ele vai ou ter medo, ou vai ser a mais do que ele pode. Vai ter uma confiança maior do que o nível de capacidade que ele tem. E aí ele sai do jogo ou perde muito mais do tempo. Legal. Então, em qualquer esporte você vai ter isso. Sim. Além de um dos maiores problemas que existem. É só se lembrar do Zidane. Perdeu o controle emocional, deu a cabeçada e hoje ele é lembrado por isso. Por mais que ele seja um ótimo jogador de futebol, as pessoas se lembram dele do dia que ele deu aquela cabeçada. Sim, porque ele se perdeu emocionalmente. Porque num jogo, você vai ter um oponente
fazendo de tudo para você perder o seu controle emocional. Sim. Ele vai xingar sua mãe, ele vai fazer de tudo, ele vai olhar você, ele vai arranjar, ele vai fazer o máximo que ele puder para tirar você do prumo. Você vai ver, por exemplo, nos esportes de defesa, esportes de combate, MMA. Sim. O que acontece? O outro está o tempo todo querendo fazer com que o seu estado emocional caia, ou que você tenha medo, ou que você faça algo que você não deveria fazer. E nesse momento ele te pega. Nesse momento ele te dá um golpe e você, porque você foi mais do que você podia, ou porque você foi menos do que você podia, você perde a luta. Sim, sim. Então é de vital importância você conseguir ajudar um atleta de alta performance. E também, falando um pouquinho sobre esse controle emocional, a gente comenta que a ansiedade não é um problema, né? Todo mundo tem ansiedade. O problema é quando talvez a ansiedade começa a te controlar, ou medo, né? Ou tenho medo de cobra, ou tenho medo de altura, não tem um problema nisso, a menos que você seja controlado por isso, né? São dois estados emocionais, na verdade, super importantes. Porque se você não tem a ansiedade, é o quê? Ele vai te motivar, ele vai te dar energia para fazer o que você tem que fazer. Então um pouco de ansiedade é bom. Sim. Um pouco de ansiedade vai te dar energia, vai te dar força, vai te dar atenção até. Porque a ansiedade é um dos estímulos emocionais de defesa, de sobrevivência. Então, quando você está um pouco mais ansioso, o seu sistema de visão periferal aumenta. Perfeito. Então, você começa a reparar muito mais nos movimentos do que no foco pontual. Então, para um atleta, isso é fantástico, porque você está mais atento a tudo que está acontecendo à sua volta. Sim. Então, você tem um batimento cardíaco acelerado, então vai te dar mais sangue e mais nutrientes para onde você vai precisar. Então, a ansiedade é positivo. O problema é quando a ansiedade te trava, ou a ansiedade te faz perder o controle do processo. E o medo é a mesma coisa. Sim. O medo é uma ótima função, porque você vai deixar de fazer aquilo que talvez você não tenha capacidade. Cláudio, então, muito obrigado. Foi um papo super legal, acho que muita informação super rica. Cláudio, para as pessoas saberem mais do seu trabalho, terem o seu contato, você pode passar, por favor? Claro, o site é www.sipnl.com.br, que é Sociedade Internacional de Programação Neurolinguística. Valeu, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, se inscreve no canal, segue também o Cláudio e a gente se vê em breve. Muito obrigado.